Que as Amazonas dominam o universo DC, a gente já sabe, né? Mas você sabia que existe mais de uma tribo amazona? Vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek, é isso mesmo. E hoje nós iremos falar sobre as Amazonas, é isso aí. A gente comentou um pouquinho, eu postei na verdade lá nos stories alguns dias atrás que eu estava lendo, né, as mensagens da Mulher Maravilha, eu estou acompanhando, e alguns de vocês perguntaram, né, pediram para que eu pudesse trazer algumas coisas, algumas curiosidades, falar um pouquinho também do que eu tô achando da mensal. Vai ter um vídeo específico para isso, ok? Mas lendo a mensal, eu tive uma ideia aqui bem interessante de trazer para vocês um pouco sobre as Amazonas, é isso mesmo, às vezes a gente conhece as Amazonas por causa da Diana, né, a nossa princesa aí, amazona, mas não existe apenas a tribo dela, na verdade existem mais outras duas tribos, que é o que nós iremos abordar hoje, né? A gente tem poucos conhecimentos sobre essas tribos, principalmente a última que eu vou comentar, mas é bem interessante porque elas têm tido um desenvolvimento muito bacana nessas mensagens mais recentes. Então eu acho muito legal para a gente ficar conhecendo um pouquinho mais sobre essa mitologia amazônica, né, que a DC Comics tem criado ao longo desses 80 anos, né, de Mulher Maravilha. Então fica ligado que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos começar, né, pelo começo. Vamos começar falando da tribo original, né? A primeira tribo, que provavelmente é a tribo mais conhecida do público, que é justamente a tribo das Amazonas, que se situaram em Temícera, né? Essa tribo é bem interessante, a sua origem, porque elas basicamente eram almas de mulheres que foram assassinadas assim brutalmente por homens. Essas almas foram pegas, né, por deusas, e essas deusas transformaram essas mulheres numa nova raça, que seria as atuais Amazonas, né? Essas deusas foram 5 deusas gregas que fizeram isso, que foi Atena, Deméter, nós tivemos também Afrodite, tivemos Hestia. Então todas elas vão se juntar, né, Ártemis, elas vão se juntar para criar essa nova raça, que seria a raça das Amazonas. Por um tempo elas vão viver em paz e harmonia entre si, até que Ares, o deus da guerra, não fica nada satisfeito com essa nova raça de mulheres e decide atacar essa tribo. Quando ele vai atacar, nós vemos a tribo as Amazonas se dividirem pela primeira vez. Se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo que vai com Antíope que vai atrás de Hércules, né, para ver se resolve o problema, e realmente vai tentar, elas vão se afastar para sempre, elas vão continuar vivendo no mundo dos homens, basicamente, enquanto as de Hipólita, que vão ficar com Hipólita, elas vão fugir para uma ilha distante. E justamente essas que fogem para essa ilha distante, juntamente com Hipólita, elas vão formar o que nós conhecemos das Amazonas atuais. Elas vão para uma ilha onde elas vão ficar isoladas do mundo, né, dos homens. Vai ter essa barreira que a gente vê muito nos desenhos, né, nas animações. Também no filme a gente pôde ver isso, no filme de 2017. Então elas vão ficar afastadas desse mundo dos homens e vão ter características que as outras tribos que nós vamos falar ao longo desse vídeo não vão ter, como por exemplo a imortalidade, né? Elas vão ser imortais, elas vão ter habilidades que as outras também irão ter, né? Habilidades de arco e flecha, com a espada, a questão da força física, elas vão ter esse estilo de vida bem interessante. E quando elas vão para essa nova ilha, elas dão o nome do local anterior que elas viviam, que é justamente Temícera, né? Ou Ilha Paraíso. E elas vivem ali, vão viver por um bom tempo em paz e harmonia. Elas têm um jeito bem... a sua civilização é bem grega, né? Então, apesar de ser algo fictício, né, da DC Comics, tem muitas referências da mitologia grega e também da civilização da Grécia que nós conhecemos. Então, elas se vestem bastante
parecido com as pessoas da Grécia Antiga, né? Com aquelas togas, as batas, os elmos, as sandálias. Então, as roupas, inclusive das animações mais recentes, também mostram muito isso, né? Elas têm essa cultura grega bem enraizada e essa questão também da espiritualidade delas é muito forte e muito importante para elas no geral. A ilha de Temícera, né, vai ter um levante diferente só quando surge Diana, né? Quando ela vai ter esse contato com o mundo dos homens, Steve Trevor e toda a história que você já conhece, a civilização temiceriana vai sofrer um pouquinho, né? Vamos ter um choque aí cultural diferenciado e também ao longo, né? Aqui, ao longo das mensais, a gente vê que, e ao longo desses 80 anos também da criação da Princesa Amazona, a gente vê a diferença, né? O desenvolvimento também dessa relação entre a ilha de Temícera, né? A Ilha Paraíso, com o mundo dos homens. Então é bem interessante essa ligação que se tem ao longo do tempo e como é que vai ser lidado, né? Como a rainha Hipólita vai lidar com isso e como também a Diana vai lidar com todos esses descobrimentos. Mas basicamente é isso. A tribo original das Amazonas é bem interessante. Ela remete muito a essa mitologia grega e por isso pra gente também é super normal e é bem mais familiar quando a gente encontra tanto nos filmes, quanto também nas animações, quanto também no quadrinho, pra gente se tornar algo bem familiar e bem assim, de fácil identificação, porque a gente já está acostumado com esse tipo de abordagem. Mas aí nós temos também outras tribos bem interessantes que a gente vai debater, como por exemplo Bana Migdal. Pois bem, nós temos outra tribo que é bem interessante, além da tribo lá das Amazonas originais, né, de Temícera, né, da Ilha Paraíso, com Hipólita, nós temos também as Amazonas de Bana Migdal, é isso mesmo, de acordo com a história, né, amazona, nós temos aí 3.000 anos atrás, nós tínhamos essas duas mulheres guerreiras importantíssimas, que era a rainha Hipólita e Antíope, né? Antíope, desculpem. E as duas, elas tinham assim uma rixa, né, entre si e acabaram tendo alguns problemas, né? Alguns motins foram sendo criados dentro da organização ali da tribo e elas decidiram se separar. A tribo, né, que ficou, as Amazonas que ficaram com Hipólita, se organizaram para ir para a Ilha Paraíso, né, para Temícera, onde elas iriam ficar, realmente iam alcançar a imortalidade, iam continuar adorando os deuses gregos e também iam ficar longe, né, do mundo dos homens. E além disso também a questão da imortalidade, e iriam ficar guardando, né, a porta, que é uma das coisas mais importantes, é um dos deveres mais importantes das Amazonas, é justamente guardar essa porta da perdição, né? É bem interessante, eu posso trazer também mais detalhes em outro vídeo. Mas basicamente foi isso, então elas se dirigiram para essa ilha Paraíso, né? Para Temícera. Enquanto isso, as mulheres de Bana Migdal, né, que não tinham esse nome ainda, as seguidoras de Antíope, digamos assim, elas saíram da Grécia, continuaram indo, né, bem nômades pelos diversos países, começaram a agregar também, elas se realmente tiraram, né, da sua cultura os deuses gregos, elas não adoravam mais eles, e foram absorvendo a cultura e os deuses de outros países, né, dos países que elas iriam passando ao longo do tempo, mas principalmente, especificamente, o Egito, né? Quando elas chegaram no Egito, foi o local onde elas se estabeleceram. A gente vê que elas adoram deuses egípcios, alguns deles, né? Algumas deusas egípcias, como por exemplo Ísis, né? É uma das que elas adoram. E uma dessas deusas resolveu realmente ajudar, assim como os deuses gregos tinham deuses que ajudam as temicerianas, né? Nós temos aqui também deuses egípcios que iriam ajudar nessa construção de nova civilização para essas mulheres amazonas. Então elas ficaram no Egito, essa deusa fez com que
tivesse um redemoinho e esse redemoinho conseguisse proteger, feito, nós temos também a proteção lá de Temícera, e elas ficam distante do mundo dos homens também, elas ficam mais afastadas. Só que tem um porém, né? Antes dessa parte, antes delas conseguirem Bana Migdal, que é uma cidade egípcia, né? Fictícia egípcia, e que tem um significado de templo das mulheres, antes delas conseguirem essa cidade, elas tiveram que conseguir ter as suas, como é que eu posso dizer, continuar tendo relações com o mundo dos homens para que elas pudessem continuar suas viagens, e também como elas não criaram imortalidade, para conseguir, né, conquistar e aumentar a sua tribo, elas precisaram ter, né, relações com os homens para que esse desenvolvimento da tribo pudesse ocorrer. Então teve todo um processo bem lento e bem mais doloroso para as mulheres de Bana Migdal do que para as temícerianas, né? As duas sofreram de igual forma, mas teve essa questão com as mulheres de Bana Migdal. E elas se estabelecem nesse local e elas também ficam afastadas. Novamente, elas têm essa força, né, e importância tanto quanto as temícerianas, mas tem esses pequenos detalhes que nós mencionamos aqui, né, como a questão da imortalidade, essa questão dos deuses, que as diferenciam. Mas elas continuam sendo amazonas, tá? Elas continuam sendo mulheres guerreiras que vivem isolada desse mundo dos homens que nós temos na DC Comics. Então, nós temos aí Bana Migdal. Mas aí nós temos também uma outra e última tribo, que é bem interessante e é mais atual, né? Nós temos Bana Migdal, que já tem um tempinho aí nas HQs, mas essa que nós vamos falar agora, ela é mais recente, super recente. Então, fica aí que a gente vai conhecer um pouquinho sobre as Amazonas Esquecidas. Pois então, por último, mas não menos importante, nós temos a tribo esquecida das Amazonas. É isso mesmo, nós já falamos das temícerianas, né? As Amazonas originais. Nós falamos de Bana Migdal e agora nós temos também as Amazonas Esquecidas. Talvez você não tenha muita familiaridade com essa tribo porque ela é mais recente, como eu disse, né? Ela foi criada juntamente com a Yara Flor, né? A Yara Flor, que foi criada pela Joelle Jones, né? Aquela que já foi responsável pela Mulher Gato, por Supergirl. Ela tem realmente aí um currículo bem interessante com relação a personagens femininas. E ela criou aqui a Yara Flor para o Estado Futuro, né? Foi bem interessante. Na verdade, a Yara Flor aparece lá na crise Dark Crisis, né? Que agora eu esqueci o nome em português, gente, mas é Dark Crisis. Noite de Trevas Metal, né? Ela aparece nessa segunda, né? Essa segunda leva, né? A segunda série de Noite de Trevas Metal. E é bem interessante, ela aparece justamente para ficar no lugar da Diana. Mas eu não vou contar a história de origem dela não, porque eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, porque vamos ter vídeos bem interessantes sobre essa personagem aqui, né? A nossa Mulher Maravilha brasileira. Então, fique ligado que vai ter bastante coisa por aqui. Mas nós temos justamente aqui o início do desenvolvimento aí da história da Yara Flor. É o seu, aqui nesse volume 1 e volume 2, né? De Estado Futuro. E justamente nessa história é que a gente vai conhecer um pouco sobre a Yara Flor, como foi que ela foi parar nessa tribo esquecida. Ela vem dessa tribo esquecida, da Amazônia, da própria floresta amazônica, e é bem interessante a história dela, que vai se desenvolvendo também, tá? Nas mensais mais recentes, principalmente aqui, ó, Prova de Fogo das Amazonas, que nós ainda estamos lendo, inclusive, tá? Nós temos justamente essas 3 partes, que inclusive eu pretendo fazer um vídeo. Vocês querem um vídeo só sobre a Prova de Fogo das Amazonas? Foi justamente esses 3 volumes aqui, né? Se você não acompanha, inclusive, a mensal da Mulher Maravilha, você pode comprar com tranquilidade essas 3 edições, que você vai ter uma história, começo, meio e fim, muito bacana, inclusive, tá? Sobre as Amazonas e juntando justamente essas 3 tribos, que são bem interessantes.
Por isso também que eu quis trazer vídeo para vocês, justamente porque vai trazer essas questões. E, enfim, as tribos esquecidas das Amazonas, elas vivem justamente, como eu disse, né, na floresta amazônica. Não temos tanta informação assim sobre ela. Nós sabemos apenas sobre a mãe da Yara Flor, né, que é Ayala. Esse nome já apareceu antigamente na DC Comics, mas agora eles renovaram, digamos assim, né, trouxeram uma renovada aí para essa personagem que é muito importante também para as Amazonas. Ela é considerada uma das generais mais importantes de todos os tempos, uma das mais fortes, e era a mãe da Yara Flor, né? Ela vai ter esse bebê justamente da fusão entre ela, que é uma amazona, juntamente com um deus do rio, tá? Um deus brasileiro também, né? Da mitologia brasileira. E é bem interessante, a história da Yara Flor também vai se vincular com os deuses gregos, por isso que ela vai ter relação também com a nossa querida, né? A nossa querida e eterna Diana. Mas é bem interessante porque nós temos essa tribo esquecida das Amazonas, que vivem na Amazônia, né, na floresta, e elas têm esses rituais, os cultos, as mesmas, digamos assim, foi bem parecida com as Amazonas, com relação à força, agilidade, treinamento físico, mas ao mesmo tempo é diferente porque, principalmente na questão de espiritualidade, porque elas têm deusas diferentes, e também nas armas, né, porque elas são indígenas. Nós tivemos vários problemas, tem até aqui, ó, essa é volume 7, né, essa aqui é volume 7 das mensais, e nós temos essa capa lindíssima da Yara Flor com uma dessas guerreiras, né, amazonas da tribo esquecida. É interessante lembrar disso, dessa tribo, principalmente porque ela teve vários problemas ao longo do desenvolvimento da história, que eu também posso trazer para vocês. Tudo isso deixem aqui embaixo nos comentários se vocês quiserem saber, certo? Mas é bem interessante porque tiveram várias polêmicas e polêmicas com fundamento, porque realmente nós tivemos grandes problemas com relação à identidade indígena, né? Tanto da Yara Flor quanto também da tribo indígena. E a gente pode discutir isso em outro vídeo. Mas é isso, gente. Eu queria trazer justamente aí para vocês essas 3 tribos que eu acho muito interessante. Eu espero que eles desenvolvam essa história da tribo esquecida das Amazonas, que nós ainda não temos muitas informações, mas que podem trazer várias histórias interessantes. Então, é esperar para ver. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que a gente comentou um pouquinho aí sobre as Amazonas. Eu gosto demais desse tipo de vídeo porque falando um pouquinho da nossa Mulher Maravilha, minha personagem favorita, vocês já sabem disso. Então, eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de ler a respeito. Então, é um tipo de vídeo que eu gosto demais de fazer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar de saber dessas curiosidades, né? Dessa questão de não haver apenas uma tribo, mas sim 3 tribos de Amazonas. Então comenta aí embaixo também o que é que você achou do vídeo, se você gostou, se você quer ver mais vídeos como esse. Deixa aí embaixo que esse feedback é muito importante pra gente. E novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreve, já ativa o sininho também, que nós vamos trazer vários vídeos como esse por aqui. Então, por hoje nós vamos ficando aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!